Livro de Amós, capítulo 9, verso 11. Amém, que diz assim: Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado, e restaurarei as suas ruínas, e eu a reerguerei para que seja como era no passado. Em outras traduções vai dizer assim: naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, na tua presença nós estamos pedindo mais uma vez a tua graça e a tua misericórdia repouse sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Senhor, de nós não temos nada, mas o Senhor é quem reveste, Senhor, o barro, Senhor, é o Senhor quem trabalha. Senhor, que a tua voz se ouça neste lugar, que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça, de fato, Senhor. Fale com o teu povo, com a tua igreja, em nome de Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus? Quando a irmã Simone me fez o convite para trazer a palavra, há um mês atrás, no último culto das mulheres, que foi uma bênção, ela falou: oi, de mês que vem você pode trazer a palavra no culto das mulheres? E o meu coração ardeu, porque o Senhor tinha colocado esse versículo no meu coração. E eu não entendia, mas no decorrer deste mês, o Senhor foi trabalhando de uma forma que eu pude entender o recado do Senhor. E é interessante, meus queridos, que quando o Senhor ele te escolhe para levar uma mensagem, quando Ele decide te usar de alguma forma, Ele faz com que o profeta ele viva a situação que está acontecendo, para que quando ele abra a boca para falar da palavra do Senhor, ele fale daquilo que ele experimentou na sua carne. Amém? E quando o Senhor ele fala sobre o tabernáculo de Davi, restaurarei o tabernáculo de Davi, é interessante nós sabermos sobre o tabernáculo de fato de Davi, o que era, o que o profeta Amós está dizendo, o que ele quer dizer com isso, E em 1 Crônicas, no capítulo 13, verso 3, Davi, quando ele assume o reinado do povo de Israel, de Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é reunir os sacerdotes, reunir o povo para dizer: vamos trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E ali ele constrói uma tenda, um lugar onde a Arca da Aliança ficaria, repousaria, descansaria. E é engraçado que quando ele convoca o povo para trazer a Arca da Aliança, ele diz assim: porque nós nos importamos com ela. A Arca da Aliança, meus queridos, para você entender o que é a Arca da Aliança e o tabernáculo de Davi, nós precisamos entrar no livro de Êxodo, no seu capítulo 25 e 26, vai dar detalhes sobre o tabernáculo de Moisés. Quando o homem, na verdade, ele peca contra o Senhor lá no Jardim do Éden, ele é destituído da presença do Senhor. Quando ele cai, quando ele peca contra o Senhor, ele está ali no Jardim do Éden e ele tem acesso direto à presença de Deus. O Senhor ele fala com o homem frente a frente, ele fala com o homem cara a cara. Mas por causa do pecado, o Senhor condena ele a se retirar ali do Jardim do Éden, que era o lugar de íntima comunhão com Deus, o lugar aonde o homem poderia ver ao Senhor e falar com o Senhor face a face. Por causa do pecado, o homem perde esse privilégio. E o Senhor, mas o desejo de Deus sempre foi ter intimidade com o homem. O desejo do nosso Deus, que é um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, foi se relacionar diretamente com o teu povo. O Senhor, ele deseja se relacionar conosco. E o Senhor, ele cria meios, meu querido, para trazer o homem de volta à sua presença.
Mas uma vez que o homem peca, ele já não tem mais esse acesso total à presença de Deus. E lá no deserto, quando Moisés tira o povo do Egito e eles estão atravessando por o deserto, o Senhor, ele cria uma forma de habitar entre o seu povo. E ele pede, né, no livro de Êxodo, capítulo 25 ou 26, vai dar detalhes sobre isso. Ele fala: construa um tabernáculo aonde eu possa habitar no meio do meu povo. E ele pede para que Moisés construa uma arca que representava a sua presença, ou seja, ele queria estar no meio do seu povo. E é interessante, meu querido, que no capítulo 25 de Êxodo, ele dá detalhes de como seria essa arca, este instrumento que representaria a sua presença. Ele fala: busca madeiras de acácia, e ele dá as medidas exatas, revista ela de ouro e dá detalhes de como seria feito aquilo. Mas o que me chama a atenção é que aquela madeira de acácia, a acácia é uma árvore, meu querido, para vocês poderem entender, uma árvore muito feia. Uma árvore totalmente torta, tortuosa, cheia de cascas grossas e horrorosas. E essa madeira e essa árvore, ela representa nós, representa eu, representa você, representa o homem no seu estado natural. Ele representa o caráter caído do homem. E é interessante que ele fala assim: não quero uma árvore bonita, formosa. Você vai lá, vai pegar a madeira de acácia, porque quando o carpinteiro ele pega a árvore e ele começa a trabalhar naquela árvore, começa a arrancar aquelas cascas, começa a limpar e a moldar, uma vez que aquela madeira é moldada, jamais ela se tornará aquela árvore novamente. Uma vez que o Senhor entrar na tua vida e começar a moldar, lapidar o teu caráter, jamais você vai ter aquela natureza de outrora, amém? Porque o Senhor é um Deus que transforma caráter. E ele não para por aí, ele fala: agora você pega essa madeira e você vai revesti-la de ouro, por dentro e por fora. Aleluia. É interessante que quando Jesus ele vem, ele morre na cruz por nós. O sangue do Senhor Jesus, ele nos cobre e nos reveste por dentro e por fora, de sorte, de maneira tal que quando Deus ele olha para nós, ele não enxerga mais a madeira de acácia, ele não enxerga mais a natureza caída sua, ele enxerga o sangue de Jesus que te cobre, amém? E é por isso que ele nos aceita, porque o sangue de Jesus te cobriu, e quando ele olha para você, ele não vê mais os teus pecados, mas ele vê o sangue de Jesus que te lava, que te limpa, que te redime, e ele te aceita. Por isso somos filhos da adoção, porque ele vê o primogênito dele em você. E é por isso que ele te aceita, meu querido. E é interessante que cada detalhe daquele lugar, ele é minuciosamente pensado por Deus para nos trazer algo a refletir, para nos ensinar algo. E é interessante que quando o homem peca, ele cai nos seus 3 níveis: moral, espiritual e físico. E ele, quando ele peca, ele se esconde da presença do Senhor e vai ali para aquele arbusto, e depois ele sai do jardim. Mas o Senhor, ele prepara o tabernáculo com 3 níveis de proximidade de volta à presença dele. Quando o homem cai 3 vezes, o Senhor prepara 3 caminhos de volta à sua presença, amém? Mas não era um lugar, o Santo do Santo não era um lugar acessível a todos, porque o tabernáculo de Moisés foi feito, e na porta ali onde tinha o átrio, tinha o lugar santo e tinha o santo do santo. E no santo do santo, as cortinas que cobria, que vedava aquele lugar, tinha 2 querubins desenhados nas cortinas. E quando o homem é expulso do jardim, Deus coloca 2 querubins na porta do jardim para guardar a árvore da vida. Então o jardim do Éden fica restrito ao homem, e o lugar santo do santo fica restrito também. Mas quando Davi, ele fala assim: vamos trazer a Arca da Aliança de novo, ele constrói uma tenda de linho fino, aonde toda a congregação, todo o povo de Israel tinha acesso à arca. E ele pede para que
seja erguidos 17 ministérios que vão adorar 24 horas diante da arca, e todo o povo podia ir o dia inteiro adorar o Senhor. Já não tinha mais aquela restrição. O povo todo pode passar por fora e ver a arca do Senhor e saber que o Deus de Israel habita no meio deles, amém? E é nesse ponto que eu quero chegar, meus queridos, porque o tabernáculo de Davi é um lugar acessível, um lugar onde se adora 24 horas, um lugar onde se oferece sacrifícios voluntários, aonde os ministérios são feitos e não tem nada relacionado à culpa, mas sim sacrifícios pacíficos diante do Senhor. Olha que interessante. E aí o profeta Amós vai dizer assim: naqueles dias eu erguerei o tabernáculo de Davi. Aleluia, meu querido. Existe um tempo que o Senhor preparou para mim, para a tua vida, que Ele quer reerguer de volta a genuína adoração. Ele quer restituir este lugar de proximidade com Ele, esse lugar de intimidade com Ele. E o interessante é que em Apocalipse, no verso 21, capítulo 21, verso 3, vai nos dizer assim: E ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com as quais ele viverá, e estes serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as antiga ordem se passou. Coloca a mão no seu peito e diz assim: Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Meu querido, quando Jesus ele sobe aos céus, ele vem e morre por nós. Mas quando ele vai ao Pai, ele fala: Eu não vos deixarei órfãos. Eis que deixarei no meio de vós o Consolador, que ele habitará em vós. O Espírito Santo de Deus, que é a própria essência de Jesus, a própria essência de Deus, agora ele mora dentro de mim, agora ele mora dentro de você, e a partir deste momento você passa a ser o tabernáculo de Deus. Oh, aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor por isso. Você pode exaltar o nome do Senhor por isso. Porque a presença de Deus, ela não está mais restrita. A presença do Senhor não é essas 4 paredes aqui, esse prédio. Esse é o lugar onde a gente se reúne para adorar. Mas o tabernáculo de Deus é você. No teu trabalho, na rua, aonde você for, a presença do Senhor vai com você, porque você é o veículo que carrega a presença do Senhor. A arca do Senhor mora dentro de você. Será que você tem motivo para glorificar o nome do Senhor? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E Amós está dizendo: eu vou erguer e vou tapar as brechas. Existe um tempo, meu querido, que o Senhor está preparando para a tua igreja. Um tempo de avivamento genuíno, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque é estes o que o Senhor busca. Aqueles que adoram, aqueles que sabem que Ele é um tabernáculo, que Ele é corpo, que Ele é casa, morada do Espírito. Muitas das vezes você pode se sentir fraco, pode se sentir indigno, mas todas as vezes que o acusador da tua alma vier acusar você das tuas limitações e das tuas fraquezas, você vai olhar para ele e vai dizer: eu já não sou mais aquela árvore de acácia, porque o carpinteiro me moldou, me lapidou. E hoje eu posso dizer que eu sou o tabernáculo de Deus, aleluia. E o Senhor, Ele continua dizendo, meu querido, sabe o que é interessante? Que quando Davi constrói aquele lugar para o Senhor,
A Bíblia vai dizer que ele se dispõe a estar na presença do Senhor 7 vezes ao dia, orando diante da arca da aliança. Eu imagino Davi com seus joelhos prostrados na presença do Senhor, com a sua face no pó, clamando diante da arca. E quando a luz do sol bate naquelas cortinas de linho fino, e que o sol reflete ali a arca, a imagem daqueles querubins que estão em cima da tampa da arca. A sombra dos querubins é reprojetada, meu querido, para fora da arca. E eu imagino Davi pensando, sabe, eu não posso tocar na arca porque eu vou morrer, mas eu me contento em estar debaixo da sombra das asas do querubim. E é interessante que no Salmo 91 vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele sabia que ele tinha um lugar onde ele podia repousar. Ele sabia que tinha um lugar onde ele podia se abrigar. E era debaixo das sombras do Onipotente, da presença do Senhor, meu querido. Eu quero te dizer nesta noite que a sombra do Onipotente repousa sobre este lugar. A sombra do Onipotente está sobre a tua vida, sobre a tua casa. E toda vez que você fecha a porta do teu quarto e que na madrugada você prostra o seu joelho, a sombra dos querubins é reprojetada sobre a tua vida. E nesse lugar de comunhão, nenhum mal te atingirá. O inimigo não pode te encontrar ali, porque ele não tem acesso a este lugar de adoração. Meu querido, eu quero te encorajar a nunca sair deste lugar. Eu quero te encorajar a estar na presença do Senhor todos os dias, porque Ele deseja te encher de uma forma sobrenatural. Mas é muito difícil, meu querido, porque não é fácil. Quando a gente se dispõe a buscar o Senhor, existe um campo de batalha nas regiões celestiais, porque o adversário da nossa alma, ele faz de tudo para te tirar desse lugar de intimidade. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Como é que está o seu tabernáculo diante do Senhor? Será que Ele pode repousar em você? Será que Ele pode habitar dentro de você? Será que nesse tabernáculo que Ele preparou existe adoração genuína? Ou será que você tem priorizado as coisas terrenas? Ou será que as redes sociais têm sido mais importantes do que o seu devocional? Do que o seu quarto secreto? Do que o lugar de campo de batalha, meu querido? O inimigo, ele faz de tudo para que você não entre no Santo do Santo. Você sabe por que é tão difícil? Quando você começa a orar, meu querido, você dobra o seu joelho e você vai olhar no relógio, deu 15 minutos e a oração, você fala, mas eu já orei tudo que eu tinha para orar, e você olha no relógio, nem 7 minutos não deu ainda. Aí você fala, está cansativo, eu vou levantar daqui. Aí a carne começa a gemer, não, você tem que levantar, você está cansado, faz outra coisa, e você começa a lutar aquela batalha. Mas se você rompe essa batalha, você entra no lugar santo. E se você permanecer em oração naquele lugar santo, você entra no Santo do Santo. E é nesse lugar onde a fraqueza se rompe, aonde a presença do Espírito Santo se manifesta e começa a agir na tua vida. Muitos de nós têm perdido a batalha lá no pátio, lá no átrio. Não entra no Santo do Santo.
O Senhor, Ele quer te trazer de volta, meu querido. Então, se nessa noite você se encontra fraco, se você entrou aqui e falou: Senhor, eu preciso te buscar mais, eu preciso me render mais à tua presença. Então, meu querido, quando você sair deste lugar, não hesite em fechar a porta do teu quarto e dizer: Senhor, eu não me levanto dessa oração enquanto eu não for tomado pela tua glória, enquanto o céu não se manifestar dentro da minha casa, eu não levanto desse lugar. Aleluia. Muitos de nós acreditamos que para falar em mistério nós precisamos sentir uma presença sobrenatural. Mas Paulo vai dizer que quem ora em línguas ora melhor para sua própria edificação. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui me ouvindo essa noite é batizado com o Espírito Santo e com o dom de línguas. Mas eu quero te dizer algo, movida pelo Espírito Santo de Deus. Usa essa ferramenta quando você for orar. Quando você não souber o que falar com Deus, ore em línguas. Ore no teu secreto. Fala em mistério com Deus. Porque quem fala em mistério não fala aos homens, mas fala aos anjos. E o Espírito Santo, ele interpreta aquela oração diante do Pai. E você começa a ser edificado pela pessoa do Espírito Santo. E os planos que o Senhor desenhou para a sua vida começam a ser estabelecidos. Me entenda, meu querido, eu não estou dizendo para você levantar e começar a falar em mistério no meio do culto para atrapalhar a mensagem. Não, eu estou falando quando você estiver no teu lugar de intimidade com o Senhor. Eu não sei qual é o seu cantinho preferido, o seu quarto de guerra, o lugar onde você vai travar suas batalhas diante de Deus. Mas toda vez que você chegar neste lugar, experimenta usar essa ferramenta que o Espírito Santo disponibilizou à sua igreja, em nome de Jesus. Meu querido, eu peço que vocês fiquem de pé neste momento. Vamos adorar e glorificar o nome do Senhor. O Senhor, Ele vai te reerguer, Ele vai te restituir. Se você entrou fraco, você vai sair fortalecido. Porque o Filho do Homem nos libertou verdadeiramente. Verdadeiramente você é livre para adorar. Então adore a Ele com toda a força da tua alma, em nome de Jesus. Mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Eu não sou mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei.